vocês? Hoje a nossa aula de matemática será sobre os polígonos, circunferência e círculo. Vamos conhecer cada um deles. Os polígonos são figuras geométricas planas fechadas que apresentam as seguintes características. Vamos conhecer. São figuras geométricas planas fechadas, porque vocês podem observar aqui, nós temos essa imagem, está totalmente fechada. São lados segmentados de retas, são figuras retas, são figuras planas. E são classificados de acordo com a quantidade de lados. Percebam que cada polígono tem uma quantidade de lados. Vamos conhecer. Vamos conhecer a classificação dos polígonos. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. O triângulo ou trilátero, ele possui 3 lados. O quadrilátero, ele possui 4 lados. O pentágono já possui 5. O hexágono possui 6 lados. O heptágono possui 7 lados. O octágono possui 8 lados. E o eneágono possui 9 lados. Decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono e icosságono. Icosságono possui 20 lados. Percebam que cada um deles é classificado de acordo com a quantidade de lados e cada um tem um nome, uma nomenclatura. A classificação dos triângulos. O triângulo equilátero, ele possui 3 lados e possui a mesma medida. Vamos observar aqui na imagem. A medida de B e Y possui a mesma medida, de A e B também possui a mesma medida e de Y a A também possui a mesma medida. Então, quando o triângulo ele possui os 3 lados e que ele tem a mesma medida dos 3 lados, ele é chamado de triângulo equilátero. Já no triângulo isósceles, somente 2 lados da figura têm a mesma medida. Vamos observar que aqui nessa imagem nós temos esse triângulo em que a medida de B e A é de 10 centímetros e de A a C também é de 10 centímetros. Percebam aqui, 10 e aqui do outro lado também temos 10. E a medida entre B e C já é diferente, já é 12 centímetros. Então, o triângulo que possui 2 lados apenas com a mesma medida, ele é considerado o triângulo isósceles, tá bom? Vamos ver o próximo. No triângulo escaleno, vamos observar que aqui nessa imagem nós temos medidas diferentes. Entre A e C, nós temos a medida de 7 centímetros. Entre A e B, nós temos a medida de 5 centímetros. E entre B e C, nós temos a medida de 8 centímetros. Percebam que essas medidas elas são diferentes. Portanto, quando o triângulo ele possui as medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Porque a medida desse triângulo não é igual, então todas as medidas são diferentes, por isso que ele é considerado como chamado de triângulo escaleno. Os triângulos se classificam em acutângulo, retângulo e obtusângulo. No retângulo, ele possui o ângulo reto, por isso que ele é chamado de retângulo. No acutângulo, ele já possui os ângulos agudos, tá? Percebam que aqui nós temos os ângulos agudos, desse lado, por isso que ele é considerado acutângulo. E no obtusângulo, nós já temos um ângulo mais aberto. Percebam que nesse triângulo, ele já é bem mais aberto, por isso que ele é considerado obtusângulo, ângulo obtuso. Os quadriláteros também é considerado um polígono. O quadrilátero é um polígono com 4 lados. Aqui nós temos no exemplo
um quadrado, um losango, um retângulo, todos eles possuem 4 lados. Aqui nessa imagem, nós podemos observar que os quadriláteros possuem os mesmos elementos dos polígonos. Os lados, aqui nós temos os lados, são os segmentos da reta que formam o quadrilátero. As vértices são o ponto, né? Esse pontinho vermelho aqui é chamado de vértice. São os pontos de encontro entre os lados, tá? Todo ponto de encontro entre os lados é chamado de vértice. Os lados, como já falei, são os segmentos de reta, né, que formam o quadrilátero. Aí nós temos os ângulos internos, que são esses aqui. São formados pelos lados de um quadrilátero, voltados para o seu interior. E as diagonais, que são os segmentos da reta, que se unem a dois vértices não consecutivos. Os quadriláteros se classificam em paralelogramo. Por quê? Porque nessa imagem aqui, um quadrilátero, a medida entre A e B e a medida entre C e D possui lados opostos, possui a mesma medida, são lados opostos, lados paralelos, por isso que eles são chamados de paralelogramo. E agora as características do paralelogramo. O quadrado é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos e também tem 4 lados com a mesma medida. Percebam que no quadrado ele tem os ângulos retos e também com a mesma medida. Já no retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos e os lados opostos, também de igual tamanho. Então ele é considerado um retângulo. No losango é o paralelogramo que tem os 4 lados também com a mesma medida, só que ele tem ângulos opostos, ângulos iguais. Ele é considerado como um losango. Vamos conhecer a classificação dos trapézios. Os trapézios eles se classificam em trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo, tá? No trapézio isósceles, ele apresenta dois lados, né, com medidas iguais. Os lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida. No trapézio escaleno, os lados não têm a mesma medida. Tem 4 lados diferentes, tá? Percebam que aqui no trapézio escaleno, nós temos 4 lados diferentes. Cada lado tem uma medida diferente, então ele é considerado um trapézio escaleno. No trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos retos. Percebam que tem aqui um ângulo reto, né? E também tem aqui. Então, ele é considerado um trapézio retângulo. Vamos conhecer a circunferência e círculo. A circunferência nada mais é do que uma linha de contorno. Percebam que aqui na primeira imagem nós temos essa linha de contorno externa que ela não tem nada, tá? Então, essa linha de contorno aqui, ela é chamada de circunferência. E como nós fazemos uma circunferência? Nós fazemos a circunferência. Para traçar uma circunferência, nós devemos utilizar o compasso. Com o compasso aberto, você vai medir, né, o meio que você deseja. E aí você vai girar o compasso para desenhar a circunferência. E dessa forma você vai obter o desenho da circunferência. A partir do momento que você desenha a circunferência e você resolve pintar dentro dessa circunferência, ela não vai mais se tornar uma circunferência. O que ela vai se tornar? Ela vai se tornar um círculo, tá? Se preenchermos
todo o seu interior ela se torna um círculo, pois o círculo ele é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem o seu interior, tá? Então, a partir do momento que você preenche essa circunferência, ela vai se tornar um círculo, tá? Como você formou um círculo, o que foi que aconteceu? Aqui você fez um raio, né? A circunferência, você desenhou a circunferência, fez o contorno do círculo e formou o círculo. E o que é esfera? Esfera, ela é tridimensional. Esfera é tridimensional. Como vocês podem observar aqui na imagem, nós temos uma esfera, uma forma circular, mas que além de ser plana, toda a esfera, se ela for preenchida com água, com ar ou com qualquer outra substância que ela gire, que ela possa girar, como um exemplo nós temos a bola, né? A bola, quando nós jogamos, ela gira, certo? Então, essa bola, ela é considerada como uma esfera, tá? Então, toda esfera, ela é uma circunferência em que ela gira. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de Geografia será sobre o ser humano e a água, a importância da água e as consequências que o ser humano traz para o meio ambiente. Vamos conhecer. O equilíbrio ecológico ele tem sofrido grandes impactos com a interferência do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, nem todas as pessoas elas têm a consciência de preservar a natureza, de preservar nossas florestas, nossos rios. O que acontece? Muitas dessas pessoas, elas não pensam que ao jogar o lixo no rio, elas estão poluindo o rio, estão matando os nossos animais, os peixes que moram no rio, a casa dos peixes e dos animais é no rio. E isso também vai gerar várias outras consequências, como o aumento, do efeito estufa, a poluição dos rios, a temperatura vai aumentar. Então, todos esses problemas causam consequências e danos para o próprio ser humano, portanto, nem todos os seres humanos eles conseguem estar no meio ambiente e cuidar realmente do ambiente, de ser cidadãos planetários, de cuidar do planeta, das nossas florestas, principalmente dos nossos rios, que nós precisamos hoje, mais do que nunca, preservar a água. Vocês sabem que cada ano que passa, a água ela está se tornando mais escassa, então nós temos que ter essa consciência de preservar, de cuidar, não sujar, não contaminar os rios. Então, se todas as pessoas passarem a ter essa consciência, com certeza nós vamos melhorar muito, muito o nosso planeta. Vamos falar agora um pouco do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento? Formas de viver sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a natureza. Como exemplos de desenvolvimento sustentável, nós temos políticas sociais que visam conscientizar as pessoas com relação à poluição do meio ambiente, tentar colocar políticas públicas para que conscientize as pessoas com relação à poluição. Temos outro ponto muito importante, que é a exploração consciente dos recursos naturais. As pessoas explorem os recursos naturais, mas que de forma consciente, sem prejudicar o meio ambiente. Tirou uma plantinha, vou plantar outra naquele lugar onde eu tirei. Evitar desmatar, evitar prejudicar a natureza, prejudicar o meio ambiente. Outro ponto importante é a reciclagem, que é um assunto que nós já trabalhamos em sala de aula, vocês já estudaram, que nós sabemos também que ele é muito importante para a preservação do meio ambiente, porque em vez de você pegar aquela garrafa PET e jogar no lixo, você vai pegar essa garrafa e vai reutilizar, você vai dar uma nova vida para ela e vai ser útil,
vai ser útil para outras pessoas utilizarem. Então, são algumas das formas do desenvolvimento sustentável. Vamos falar um pouco sobre a degradação do ecossistema. Quando há queimadas, quando há desmatamento das florestas, o que acontece? Muitos animais, eles vivem naquele ambiente, naquela floresta, naquele habitat. Então, por haver queimadas, muitos animais morrem, muitos animais não conseguem mais reproduzir. A mesma coisa acontece com os vegetais, com algumas plantas, né? Não reproduzem, acabam morrendo. Então, quando isso acontece, quando há o desmatamento, né, daquele ambiente, daquele habitat, ocorre a degradação do ecossistema. Tá bom? Vamos conhecer agora sobre a poluição dos cursos de água e dos oceanos. Nós sabemos que a água é o líquido mais precioso da Terra, pois é essencial para a vida dos seres vivos. A água salgada existe em maior quantidade, cerca de 96,5%. Podemos encontrá-la nos mares e nos oceanos. Já a água doce, ela é encontrada nos rios, nos lagos, e só encontramos 3,5% dela no nosso planeta. Por isso que nós devemos ter muito cuidado em conservar a água, evitar poluir a água. A água poluída, ela tem um cheiro desagradável e não deve ser usada para beber, pois ela pode contrair algumas doenças como hepatite, cólera. Outro tipo de poluição que vem prejudicando o meio ambiente são as marés negras, causadas pelo derramamento de petróleo por um petroleiro. Geralmente, em consequência disso, o petróleo derramado ele se alastra, flutuando sobre as águas e forma manchas negras. Por isso que o nome se diz que são manchas negras, porque eles causam danos muito sérios à fauna e à flora marinha. A poluição, ela está cada vez mais degradando o meio ambiente, então é necessário que algumas decisões sejam tomadas. A sociedade ela deve se engajar em campanhas educativas juntamente com o poder público para assim orientar a população sobre a importância de mantermos a água limpa, sempre cuidada. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Resolva as atividades que vou deixar na descrição do vídeo de Geografia e de Matemática. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!